Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar o porquê que você deve implementar checkpoints na sua vida e o como que isso funciona. Porque falando assim, checkpoint é um negócio meio estranho, né? Pra quem nunca jogou, pra quem já jogou já tem uma ideia. Mas o porquê que você tem que criar isso na sua vida? Como assim? Eu vou ter que criar checkpoint na minha vida? E sim, essa é uma forma muito boa caso você queira aumentar as suas capacidades em algo que você está fazendo. De repente, dar mais de si em tal tarefa, ou de repente, dar mais de si em um esporte que você está fazendo, na academia. Tudo isso pode ser aprimorado com o uso de checkpoints. Esse conceito de checkpoints é um conceito que eu posso estar muito enganado de onde eu ouvi, mas se eu não me engano, eu escutei do Cocielo, que ele foi em um podcast e, se eu não me engano, ele falou disso. Eu tô falando isso não com certeza do local, porque eu já procurei esse vídeo, rodei a internet, procurei e não achei. Só que na minha cabeça, posso estar muito louco, eu ouvi com ele. E desde que ele falou isso, entrou muito na minha cabeça, que faz muito sentido e que posteriormente, né, atualmente no caso, eu lendo o Nada Pode Me Ferir, ele faz uma menção parecida com essa, mas que é totalmente plausível nesse contexto. Para quem não sabe, David Goggins, ele foi a única pessoa a entrar no Navy SEAL, Army Ranger e TACP, tá? TACP. Essa parte eu não sei nem como é que fala, eu não cheguei ainda nessa parte do livro. Mas, meu, a história dele é doideira. Quem já leu esse livro aqui tem alguma noção. E basicamente, a parte do livro que eu tô atualmente, ele fala como que foi a mudança dele sair de uma pessoa que estava assim, sem propósito, sem destino nenhum na vida, e começou a estudar para entrar nesse concurso do Navy SEAL, e que posteriormente que você passa na prova teórica, você tem que fazer os exercícios práticos. Que aí, no caso, você vai lá para um local, fica acho que 6, 7, 8 meses só se lascando, se ferrando todo no meio do mato, lama, água, mar. Nossa, você se lasca inteiro para no final você se formar como, se eu não me engano, é Navy SEAL. Essa parte do livro ele ainda tá contando da primeira experiência dele. E ele mostra as dificuldades que ele teve. Ele tinha quebrado o joelho e ainda assim estava treinando porque ele não queria desistir. Então ele estava com o joelho quebrado, tendo que correr, tendo que nadar, tendo que entrar no mar, tendo que fazer um monte de coisa. O pessoal não sabia disso. E nenhum exercício específico, ele estava nadando, era exercícios, piscina, sei lá, de 5 metros, se eu não me engano era 4,5 metros. Ou seja, ele tinha que ir lá pro fundo, fazer uns nós, muito louco lá, sempre com supervisão de um cara do lado. E esse cara do lado, como ele viu a capacidade muito alta do Goggins, e ele deixava isso claro, o David Goggins, para ele, né, para esse treinador, que a capacidade dele para, enfim, suportar a dor, fazer o que tinha que ser feito ou até mais, era muito alta. Esse treinador lascava coisa para ele fazer. E ele, por ter pego bronca desse treinador, e também para fins interiores, né, dele se sentir bem e tudo mais, ele sempre fazia e fazia até mais. E aí, numa dessas que eles estavam lá embaixo da água e tudo mais, o treinador lascando coisa para ele tendo que ficar 2, 3 minutos embaixo d'água sem respirar, enfim, muito tempo sem respirar. E quando a gente está sem respirar, é uma agonia muito forte, porque não é como se você estivesse correndo, fazendo outros exercícios físicos. Quando você está correndo, por exemplo, você está ali hiperventilando, mas você está soltando, puxando e soltando o ar muito rápido, então você faz essa troca. Na água, se você não respira, você não consegue fazer essa troca. Então você fica exausto, só que você não consegue fazer essa troca e você fica desesperado. E é basicamente isso que ele relata. Ele estava muito desesperado debaixo d'água, porque ele precisava respirar, só que ele não podia. Porque se ele subisse para respirar, ele era eliminado. E aí ele jogaria, sei lá, 5, 6 meses de preparo no lixo. E a única coisa nesse momento que ele pôde recorrer foi a mente dele. E é isso que ele aborda. Nesse pior momento que ele estava passando, que é justamente o momento em que é você e você. Você não tem como recorrer a ninguém. É você o treinador do seu lado, o treinador do seu lado quer que você se lasque. Você não quer. Então é você por você. E o único meio dele recorrer é a mente dele. E o jeito que ele fez isso foi recorrendo a fatos passados que ele teve
passar, que ele teve que superar, e que esses fatos passados, como ele sempre superou, ou de repente foi tão forte, foi uma dor tão intensa que ele teve que passar, que superar, que dava gás para ele. Então a dor, conforme ele ia lembrando o que ele passou na infância, o que ele já viu na infância, o que ele sofreu na infância, ou até mesmo em outros períodos da vida, né, na adolescência, enquanto ele estava na escola, na faculdade, já adulto, a mãe dele no pé dele e tudo mais, tudo isso serviu de força para aquele momento dele. Só que é uma força muito diferente, porque não é uma força física, é uma força na cabeça que ela libera um certo segundo sentido de vida, sabe? Provavelmente você não sabe, nem eu sei direito, até porque, enfim, é muito, muito específico, mas ele cita que é como se fosse um segundo respiro, porque nesse momento ele não estava conseguindo mais puxar ar, até porque ele não poderia, se ele fizesse, ele seria eliminado, e ter o treinador em cima dele, e ele sozinho com a mente dele, como ele sempre foi muito bom, ele sempre foi não, né? Ele se tornou bom em lidar com ele mesmo, né, com a mente dele, ele usou isso de força e por um momento ele esqueceu, ele conta, né, que ele esqueceu que ele estava sem ar. Então ele fez tudo o que tinha que fazer, saiu da piscina, estava com o joelho quebrado, a patela quebrada, mas saiu da piscina, o treinador dele estava ofegante, ele estava tranquilo, não que ele não estivesse cansado, só que essas experiências passadas que ele superou, que ele teve, deu um gás para ele que diria, sobre-humano. Porque nesses momentos, o nosso corpo, o físico, ele ainda aguenta mais. Só que o primeiro que para, que tenta sabotar, é a nossa cabeça. E a partir do momento em que você domina a cabeça, você consegue ter até mais tempo para fazer o que você tem que fazer, seja, sei lá, um exercício físico, você tá na academia, você tá lá atacando peso, atacando série, pô, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Pô, passei por isso daqui, pô, isso daqui foi difícil, né? Pô, isso aqui que eu não tô fazendo é nada. Eu aguento mais três aqui, pum, um, dois, três, sabe? Esses momentos, o que já parou foi o seu cérebro. O seu cérebro falou, ó, aqui é o limite, não vou mais. Só que o seu corpo aguenta. Então, nesses momentos, foi o que ele usou dessa artimanha de se lembrar de experiências passadas e casa muito com o conceito de checkpoint, que eu ouvi supostamente do Cossielo, que eu não tenho certeza, mas checkpoints basicamente é você, no presente, você fazer coisas que não necessariamente são fáceis. Então, sei lá, você tá muito cansado no dia, muito cansado, você sabe que tem que fazer alguma tarefa, você sabe que tem que correr, sabe que tem que trabalhar até tarde, enfim, que vai perder algumas horas da noite aí, não sei. Qualquer coisa que seja, e você tá sem energia, só que mesmo assim você faz. Tudo isso você vai criando checkpoints. Então é como se você tivesse aqui, seria mais um dia normal esse dia. Só que você pega esse dia e coloca uma coisa muito difícil que você fez. Como, por exemplo, sei lá, tá garoando e eu vou correr. É lógico, não vai ser irresponsável em fazer outras coisas mais perigosas, que pode comprometer sua saúde e tudo mais, mas eu tô aqui colocando um exemplo. Tá chovendo, tá garoando, nossa, eu tenho que correr, não quero, não quero, pum, vou correr. Aqui seria só um dia normal, que talvez seria até um dia ruim, porque você não iria fazer algo que você se comprometeu. Só que aí você pega esse dia que seria um dia ruim e põe um acontecimento muito difícil, tipo, que você se orgulha de ter feito. Como, por exemplo, correr na garoa e tudo mais. Esse dia que seria um dia ruim, ou um dia normal, se torna um checkpoint. Que aí, no futuro, quando você estiver fazendo algo mais difícil, ou você vai, sei lá, tá passando pela mesma situação. Então, outro dia tá chovendo até mais forte, você se lembra, você pega esse checkpoint e usa ele ao seu favor. E aí você se lembra, pô, nesse dia também tava ruim, eu não queria ir, eu tava sem disposição alguma, só que mesmo assim, eu vou. E aí, quando você pega e revisita esse momento em um outro momento, você está usando o checkpoint que você fez lá atrás. Então você vai criando checkpoints ao longo da sua vida, da sua rotina e tudo mais. E sempre que você estiver passando por uma situação difícil, você se lembra. Pô, nesse momento aqui, estava muito complicado, muito difícil. Só que eu tenho um checkpoint ali, eu me lembro que eu estava com essa mesma sensação, eu fiz e depois eu fiquei muito bem, porque me deu uma sensação muito gostosa por eu ter terminado e tudo mais. E aí você começa a usar esses momentos ao seu favor
e criando checkpoints ao longo da sua vida, da sua jornada, e sempre revisitando quando for necessário. Essa é uma coisa que eu ouvi que faz tempo, tanto que eu não achei o vídeo, não sei, eu posso ser maluco e ter sonhado com isso, e ser da minha cabeça esse conceito de checkpoint, só que para mim faz muito sentido, então eu resolvi fazer esse vídeo. Já usei como base aqui o Papai Goggins, mas que esse cara ele realmente é muito, muito bom. Eu nem cheguei na metade do livro, e ele é realmente foda. Então eu deixo aqui a recomendação para vocês criarem checkpoints. Leia aqui se você tiver interesse também, porque o livro é muito bom mesmo. Use sem moderação e sempre que possível, revisite esses momentos para você sempre conseguir fazer mais do que de repente te pediram, mais do que você sabe que seria o seu antigo limite, te gerando cada vez momentos bons, momentos desafiadores, e é isso que a gente precisa para nossa vida. Te desejo tudo de bom e